Oi, turma de cuidador de idoso, tudo bem com vocês? Espero que sim. A professora vai dar algumas orientações sobre insalubridade e periculosidade. Esse tema é um tema muito vasto. Quem tiver curiosidade em entender um pouco mais, pode pesquisar, né? Se informar, ler livros e aí buscar mais informações a respeito desse assunto. Bom, eu achei até na internet essa ilustração, que achei bem interessante trazer, porque ela ilustra muito bem o que é insalubridade, periculosidade, logicamente que é muito mais, né, do que isso, mas assim, dá para entender e compreender um pouquinho. Então, a insalubridade afeta a saúde, a periculosidade, ela vai afetar a vida, né, vai trazer algum risco à vida do trabalhador. Vamos ver também que determinadas atividades por si só produzem efeitos nocivos ao ser humano, tá? Então aí eu também peguei da internet e aí tá uma coisa aí falando, por exemplo, insalubridade afeta a saúde do trabalhador. Por exemplo, exposição ao calor, ao frio, né, acima do limite tolerável, né? Ruído constantes ou intermitentes, agentes químicos e biológicos, e periculosidade oferece o risco à vida do trabalhador, exposição a roubos ou violência física, exposição permanente a inflamáveis, explosivos, trabalho com energia elétrica, tá? Lembrando que insalubridade a norma regulamentadora é a 15 e periculosidade a norma regulamentadora é a 16, tá? NR15 e NR16. Bom, eu trouxe aí a definição de insalubridade, mas antes disso eu queria falar que nenhuma atividade é totalmente isenta de risco, tá? A gente, dependendo da atividade que o trabalhador executa, ele pode gerar algum risco para o trabalhador. Então, a definição lá no dicionário está descrito o seguinte: salubre, saudável, higiênico e sadio, insalubre, doentio e não salubre, tá? São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, com ação gradativa, que expõe os empregadores. É assim, uma ação gradativa, ao longo do tempo, né? Ela gradativamente, ela vai de alguma forma prejudicando aí o trabalhador, trazendo algum dano à sua vida, gradativamente, devagar, né? Então, logo, né, ele vem dizendo aí para mim que o seguinte: configurar a existência do direito adicional de insalubridade. O trabalhador vai ter um direito, né, se ele tem aí um trabalho que gera para ele uma insalubridade ou uma periculosidade. Mas não basta, nesse caso, a perícia constatar que o ambiente de trabalho é agressivo à saúde do empregado, tá? É também indispensável o enquadramento da atividade ou da operação entre as insalubridades pelo Ministério do Trabalho, que além do laudo, né, da perícia, ele vai ver ali onde o trabalhador, o ambiente de trabalho que ele tem e os mecanismos, né, de trabalho que ele utiliza, né, tipo as ferramentas, né, tudo isso. Então, de acordo, por exemplo, nos requerimentos de perícia, que tem que ser feito pela Delegacia Regional do Trabalho, tem que estar comprovado para, né, justificar insalubridade. O perito ainda vai ter que fazer, além do laudo técnico e tal, ele vai também verificar a aparelhagem utilizada, tá? No trabalho ali que sempre está, se passou do limite de tolerância, se a aparelhagem que ele utiliza não é de acordo, tá? A insalubridade NR15, de acordo com a NR15, a norma do Ministério do Trabalho que regulamenta a insalubridade, é considerada atividade ou operação insalubre, a que se desenvolve acima dos limites de tolerância previstos. Então, a gente não pode passar do limite, tem um limite, né, de tolerância, para que a pessoa fique exposto àquele risco, tá? Então, neste caso aí, eu pus até um exemplo, ruídos, né? Ruídos que a gente pode ter contínuos, tá? Intermitentes e de impacto. Então, como é que eu posso dizer?
um grau para a pessoa suportar aquilo, tá? Ela tem que estar ali dentro das normas, né? Das normas regulamentadoras. O tal do decibéis, né? A unidade de medida de pressão sonora. Então, tem um limite de tolerância para isso. Se a pessoa ultrapassa, vai gerar algum dano para os tímpanos dela, pode perfurar e assim consecutivamente, tá? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, desculpa. Por exemplo, exposição ao calor, à umidade, a vibrações, agentes químicos, né? Frio, poeiras minerais, sílica, né? Que nós temos tudo isso no mapa de risco, nos tipos de risco e o grau de risco. E as condições hiperbáricas. O que são essas condições? É as pessoas que, por exemplo, trabalham com ar comprimido, né? Então, vou dar um exemplo. O mergulhador, ele passa muito tempo, né, em profundidade. Então, isso aumenta a pressão e faz com que o nitrogênio contido no ar que ele respira, né, no aparelho lá dele, se dissolva nos tecidos do corpo. Isso acontece porque durante o mergulho, os pulmões captam mais nitrogênio do que o organismo, tá? Está acostumado. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar aí tendo esse risco, tá? O hiperbáricos, tudo bem? É quem trabalha. Por exemplo, outro exemplo, o túnel pressurizado, que é uma escavação abaixo da superfície do solo também. É uma condição hiperbárica, tá? Tudo bem? Bom, vamos entrar em periculosidade. Então, periculosidade é algo que é um sinistro, né? Ele vai ceifar a sua vida ou mutilar de alguma forma, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui, ó, explosivos, produtos inflamáveis, energia elétrica, né? Que são os eletricistas aí, locomoção em motocicletas, segurança pessoal e patrimonial, radiações ionizadas e radioativas, tá? Que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vou fazer um comentário que, assim, a periculosidade não importa o fator contínuo de exposição do trabalhador, mas sim o risco. Então, não importa quanto tempo ele está exposto, né? Mas sim o risco. Ele vai diretamente no risco que esse trabalhador sofre. Então, o adicional de periculosidade consistirá no percentual de 30%, calculado sobre o salário base regional, né? Sem os acréscimos de resultados de gratificações ou prêmios, né? Pessoas que ganham prêmios, né? Letras, aí recebem um pouco mais no salário. Então, não. A periculosidade, então, como a professora já falou, não importa o fator contínuo de exposição do trabalhador, mas apenas em risco, que não age biologicamente contra seu organismo, então não vai agir contra o organismo dele, e que na configuração do sinistro pode ceifar a vida do trabalhador ou mutilá-lo, tá? Mutilá-lo. Uma coisa que eu quero também falar é que se acontece por exemplo, acontece com a insalubridade, também pode acontecer com a periculosidade o seguinte: a partir do momento que é eliminado o risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, cessa o pagamento do referido adicional. Isso para insalubridade ou periculosidade, tanto faz. Assim que é eliminado aquele risco, sei lá, através de EPIs ou de alguma forma que não vai, que o empregador elimina, né, esse risco, que não vai afetar a saúde, não vai ser obrigatório o pagamento, tá, do adicional. Bom, a consolidação das leis trabalhistas, CLT, são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Aí são consideradas atividades e operações perigosas, né, na forma de regulamentação pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos, deve ser pago, né? Então, os 30% sobre o salário base, tá? Bom, aqui a professora trouxe, está dentro da NR16, periculosidade, radiação ionizada e a não ionizada. A ionizada são tipos de energias, né, emitidas e propagadas em forma de ondas eletromagnéticas
que possuem alta energia, ou seja, se caracterizam pela habilidade de ionizar átomos da matéria com que interage. Tipo, a matéria pode ser nós, né? Matéria é ser humano. E a não ionizada são aquelas que não produzem ionizações, emissão de elétrons e átomos ou moléculas, as quais não interagem. Então, ela não vai produzir, tá? E aí eu trouxe até esse desenho que eu peguei também na internet, e aí tá mostrando a radiação ionizada e a não ionizada, e lá na frente eu vou mostrar mais um detalhe. Então, por exemplo, ó, nós temos a não ionizada, rádios, micro-ondas, né? Antena Wi-Fi, antenas de ondas baixas, né? E a ionizadas, nós vamos ter raios, né? Gama, o raio X, ultravioleta. Eu vou mostrar isso lá na frente um pouquinho para vocês. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Bom, nós sabemos que esse grau de exposição às radiações ionizantes pode causar efeitos negativos para a saúde, dependendo da exposição de curto ou longo prazo, né? Aí vai ver também o limite de tolerância. Por exemplo, os operadores de raio-x de radioterapia, eles estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação, por isso que eles têm até uma carga horária, né? Que eles não podem trabalhar, não pode ultrapassar o limite, né? Desse período, para ficar em contato com essa radiação. Sabemos que a aplicação da radiação se dá desde a medicina até armas bélicas, né? Sendo sua utilidade indiscutível, porém os riscos e os benefícios devem ser ponderados, tá bom? E aí eu trouxe também, que eu achei tão interessante, essas duas imagens que tinha lá na internet, porque eu posso ver, né, a mãozinha de um lado, as duas mãozinhas, e como que isso ultrapassa essa radiação, essa radioatividade, né? Então, assim, ó, as partículas alfa, elas podem ser barradas por um papel, né, que não vai penetrar na sua pele, né, na sua célula. Já a beta, ela pode ser barrada por um tecido, por um plástico, se eu tiver na mão. E aí a gente pode ver do lado de cá, ó, alfa, tá vendo? Aí beta já chega próximo da pele, mas se eu tiver uma barreira me protege. O gama, ele consegue ultrapassar, tá? Ele ultrapassa até a pele e a madeira. Então ele só vai ter proteção, barrar com aqueles concretos, né? Blocos de concretos, tá bom? Então eles ultrapassam, né? O raio-x, olha só. Por isso que quem faz raio-x usa aqueles aventais, né? Que tem lá os aventais pesados, tá? Acho que tem uma proteção, uma barreira. Então, eu achei bem interessante porque mostra aqui como que ele penetra. Porque quando ele ultrapassa essa barreira, de alguma forma ele vai mexer com as nossas células, tá? E isso pode causar um dano à nossa saúde. Bom, essa imagem também a professora pegou na internet, mas achei bonitinho porque ela vem aí, ó, atividade insalubre afeta a saúde do trabalhador. Aí ele dá um exemplo, exposição ao sol, né, ao frio acima do limite de tolerância, ruídos, agentes químicos, né, previsto na NR 15 do Ministério do Trabalho. E aí, aqui embaixo tem o adicional 10, 20 e 40%, tá? Lá do outro lado, a gente vai ter a periculosidade, né? Exposição permanente a inflamáveis, né? Explosivos, desculpa. Energia elétrica, exposição a roubo, que são as pessoas que lá, guardas, né? De banco, de shopping. A NR é 16, né? E o adicional é 30% sobre o salário, né? Sobre o salário. Bom, meninas, eu espero que seja essa orientação ajude vocês, né? Se tiver alguma dúvida, me procurem, né? Pode me chamar lá no WhatsApp, ou deixar um recadinho lá na plataforma. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Mesmo que seja assim bem simples por cima, mas se tiver alguma necessidade, a professora vai estar mandando alguns sites lá na plataforma e no grupo que vocês podem pesquisar mais sobre o assunto. Um beijo e até a próxima.